Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o projeto Idoso Mais Forte. Aqui eu debato estratégias para ajudar a tornar seu familiar idoso mais ativo, com mais autonomia, independência, com coração, pulmão, músculos e ossos mais fortes. E se isso tudo sem sair de casa, mesmo que ele não esteja interessado nisso. Tá certo? Meu nome é Duda Menezes, sou fisioterapeuta e o episódio de hoje é: quais são os melhores exercícios para o equilíbrio? Tá? Então, antes de começar a falar sobre os exercícios para o equilíbrio, eu vou falar de alguns números relacionados à queda no Brasil e no mundo, para vocês terem ciência da importância do trabalho de prevenção de quedas. Tá? Então, o número de mortes ocasionadas por queda no mundo é de 646 mil por ano. Tá? São 646 mil pessoas que morrem por ano no mundo por causa de uma queda. Tá? E 37 milhões de pessoas precisam de hospitalização e ajuda médica no ano por causa de uma queda também. Tá? No mundo, ela é a segunda maior causa de mortes acidentais. Aqui no Brasil, a gente também tem alguns números interessantes. Tem uma estimativa de que 1 a cada 3 idosos entre 65 e 80 anos tem pelo menos uma queda por ano. Quando a gente fala de pessoas acima de 80 anos, esse número já aumenta para 40% das pessoas, tem pelo menos uma queda por ano. Tá? Aqui no Brasil, a queda é a 6ª maior causa de morte. Tá? Isso em todas as mortes possíveis, não só mortes acidentais. É muito grave. A gente tem que ter uma atenção especial com o trabalho de prevenção a quedas, até porque o custo para o país e para as pessoas é muito alto. Uma queda custa, em média, o tratamento de uma queda custa, em média, R$5.000. Então, a gente tem que estar bem atento ao trabalho de prevenção de quedas, né? E a gente sabe que um trabalho bem feito, com treinamento global de exercício, força, capacidade cardiorrespiratória, exercícios aeróbicos, a gente consegue diminuir muito o índice de quedas no idoso. A American Sports of College Medicine, falei até errado aqui, ó. A American College of Sports Medicine, ela mostrou um estudo que a gente consegue reduzir em até 45% o número de lesões relacionadas à queda em idosos. Tá? A gente precisa ter muita atenção. Um treinamento preventivo é sempre melhor do que um tratamento após uma queda. Tá? Os benefícios gerados são um aumento de força, condicionamento de força, de equilíbrio, de flexibilidade e até de capacidade reflexa, né? De agilidade. É muito importante. Depois de uma queda, o idoso ele sempre passa por fatores importantes psicossociais que acabam atrapalhando a qualidade de vida dele. Tá? Ele começa a ter medo de sair de casa, medo de sofrer uma nova queda, ele deixa de fazer as atividades cotidianas dele, deixa de ir para um cinema, deixa de ir para um restaurante, deixa de fazer os passeios dele, ele fica mais isolado, prefere ficar mais em casa após um episódio de queda, e isso tem várias complicações. A gente sabe também que um idoso que deixa de praticar as atividades cotidianas, ele se torna mais fraco, se torna mais suscetível a uma série de doenças, ele se torna sedentário. Então, é muito importante o trabalho de prevenção de quedas. Tá? A gente ouve aqui diversos casos gravíssimos, né, que poderiam ser evitados com trabalho de prevenção de quedas. Tem um caso que me marcou muito fortemente, foi um paciente meu me contando sobre o pai dele. O pai dele morava sozinho, com uma cuidadora, ele estava com muito problema de locomoção, ele não queria fazer tratamento, não queria se movimentar, ele estava cada vez mais parado em casa, estava deprimido, e ele não conseguia convencer o pai dele a se exercitar. E um dia, a cuidadora do pai dele ligou para ele de madrugada, falando que o pai tinha caído e que ela não conseguia levantar ele. Né? E ele não morava tão perto do pai, então o pai dele ficou caído no chão
por 30 minutos até ele conseguir chegar lá, levantar o pai, e depois disso ele viu a importância, viu como era necessário, isso marcou também muito fortemente a família dele toda, e eles conseguiram convencer o pai dele a começar a fazer o tratamento depois disso. Tá? Mas você não precisa passar por uma situação tão extrema assim para começar a ajudar seu familiar a se exercitar. As pessoas que mais devem se preocupar com uma queda são as pessoas que já sofreram algum episódio de desequilíbrio nos últimos 6 meses. Tá? O que significa desequilíbrio? Significa cair no chão? Não. Se a pessoa perdeu a capacidade de ficar em pé, se você apoiar na parede, mas conseguiu recuperar, conseguiu não cair, também é considerado um episódio de desequilíbrio. Então, a queda, ela dá indícios de que vai acontecer antes dela realmente acontecer. A pessoa vai aos poucos perdendo força, perdendo a capacidade de se manter estável. Ela começa com pequenos desequilíbrios, mas consegue apoiar a mão, consegue a ajuda de alguém antes de cair, até que ela perde a capacidade de reflexo como um todo e cai em situações simples do cotidiano, né? Então, ela dá avisos. A gente tem que estar atento a esses avisos e tem que respeitar os avisos. Tá? As pessoas que já sofreram alguma queda, que não foi nos últimos 6 meses, mas estão sedentárias no momento, elas precisam ter uma atenção maior. O sedentarismo aumenta o risco de quedas. Tá? Pessoas que têm mais de 75 anos também estão mais sujeitas a sofrer um episódio de queda. Outras pessoas que também têm que tomar cuidado, pessoas que têm doenças neurológicas, aí tem algumas que são mais importantes, o Alzheimer, o Parkinson, pessoas que acabaram de sofrer um acidente vascular cerebral, pessoas que têm esclerose múltipla também têm um risco maior de sofrer quedas, pessoas que têm problemas de labirintite também têm que estar atentas, pessoas que têm a vertigem posicional paroxística benigna, que ela também é conhecida como VPPB, também tem que estar muito atentas, tem um risco muito grande de sofrer quedas. As pessoas que têm algum problema que diminua a visão, a audição, pessoas com deformidade nos pés também precisam, tem artrite reumatoide, por exemplo, começa a ter algumas deformidades nos pés, e pessoas que tenham algum câncer que afete os ossos. Tá? Essas são as pessoas que têm que tomar mais cuidado. Agora, só essas pessoas que não tomam cuidado? Não. Tem todo mundo, todo idoso precisa tomar cuidado com queda. Vou contar uma história aqui também da minha madrinha. Ela era uma pessoa muito ativa. Ela adorava cozinhar, receber as pessoas em casa, arrumar a casa toda. Ela gostava dela mesma fazer, ela tinha prazer disso. Ela saía para comprar as coisas, voltava e comprava e preparava um almoço. Ela cozinhava muito bem. E ela era irmã da minha avó, então ela era bem mais velha que eu, a gente tinha uma relação muito próxima. E ela começou a perder a força e começou a cair com uma frequência enorme, e era muito perigosa. Assim. Ela deu sorte por diversas vezes de não ter tido uma lesão maior. Mas ela achava que só por ela ser muito ativa, por fazer muita coisa em casa, por andar na rua para comprar, fazer compra no mercado, era suficiente para ela estar livre de qualquer problema de saúde. E não é. A gente sabe que as pessoas precisam, os idosos precisam de um treinamento específico, um treinamento global que envolva ganho de força, ganho de flexibilidade, de capacidade de reflexa, de equilíbrio, para conseguir estar livre de qualquer problema, para melhorar a sua capacidade, a sua qualidade de vida. Então, ela após uma queda que se machucou feio, ficou sem conseguir fazer as coisas que ela gostava, ela começou a praticar. Na época, a praticar atividade física, na época eu não estava nem na faculdade ainda, eu não tinha nenhum conhecimento sobre isso, não pude ajudar ela, mas a família conseguiu convencer ela a começar a praticar atividade física. E os episódios de queda dela também foi um dos motivos de eu começar a estudar queda, de eu me interessar por esse assunto, queria ajudar ela. Então, a gente sabe que os idosos eles apresentam um déficit muscular muito grande. Se eles não praticam exercícios de força, não fazem um treinamento específico para ganho de equilíbrio de força, eles começam a apresentar um déficit muscular. E o déficit muscular
da musculatura da perna, da coxa, do quadril, eles aumentam muito o risco de uma queda. Então, você precisa conversar com ele, explicar, conscientizar que a prática de atividades físicas é fundamental para ele manter a qualidade de vida, manter a autonomia. Tá certo? Olha, tem uma dúvida que é muito comum. Os meus pacientes idosos que têm um problema com equilíbrio, eles acham que só o treino de equilíbrio é suficiente para você recuperar. Mas vários estudos mostram que o treino de equilíbrio associado a um treinamento de força, um treinamento de flexibilidade e um treinamento aeróbico é mais eficaz. Então, a pessoa que tem problemas de equilíbrio, se ela treina só o equilíbrio, ela normalmente demora muito mais para conseguir recuperar o equilíbrio do que se ela treina exercícios para equilíbrio, exercícios de força, exercícios de alongamento e exercícios aeróbicos, como a caminhada, por exemplo. Tá? Então, quando você faz um treino global, o seu resultado é muito mais interessante, seu resultado é muito mais eficaz. Você consegue até antecipar esse resultado. Quando você faz o treino global, você consegue começar a ter um bom resultado com 8 semanas. Você já tem bons resultados com 8 semanas. Tá? O outro tipo de treino, um treino específico para equilíbrio, ele pode demorar até 6 meses para começar a ter resultado. Isso atrapalha também na adesão do idoso. Né? Se ele faz muito exercício e não consegue perceber o resultado, não consegue ver os benefícios que ele está tendo, ele começa a não querer fazer mais, começa a achar que aquilo não está adiantando de nada, e a gente sabe que os benefícios eles vêm a longo prazo, né? Mas quando você faz um treino global, você em 2 meses já consegue um resultado mais interessante. Tá? A gente também tem um estudo bem legal que foi feito com universidades integradas da Alemanha, Austrália e Inglaterra. A Austrália é o país que mais estuda desequilíbrio, né? Que mais fornece material de informação para a gente conseguir diminuir o índice de equilíbrios. Mas esses 3 países fizeram um estudo em conjunto e eles perceberam que se você associar esse treino às atividades cotidianas, conseguir associar os exercícios às atividades cotidianas, você tem uma adesão muito maior, o resultado final é muito mais interessante, é mais rápido e mais eficaz. Você tem uma maneira certa de fazer isso. Eu vou fazer num outro vídeo uma explicação mais aprofundada sobre como a gente associar os exercícios, digamos, de força, de equilíbrio, às tarefas cotidianas. É possível você fazer isso dentro de casa. Tá? Mas a gente precisa se aprofundar, é um assunto que exige mais tempo. Hoje eu vou falar sobre os exercícios, os melhores exercícios para o equilíbrio. Tá? Então, quando você fala em exercícios de equilíbrio, a estratégia correta é começar pela conscientização. Eu já gravei um vídeo aqui sobre a comunicação correta, como fazer a comunicação correta. Você pode ir lá no meu canal do YouTube, que é Duda Menezes, o projeto Idoso Mais Forte. Também tem na página do Facebook, Duda Menezes Físio, é o nome da página do Facebook. Você lá vai ter conteúdos que eu já publiquei aqui, e conteúdos menores também. Vou fazer conteúdos de 1 a 5 minutos para ficar mais fácil de assimilar, de ouvir o conteúdo todo. Mas as lives eu vou estar dando aqui, vou estar passando aqui mais no Instagram e no YouTube também. Tá? Olha, para você começar a fazer o trabalho de equilíbrio em casa, você tem que tomar alguns cuidados, né? O primeiro cuidado é com ergonomia. Eu vou falar mais para frente sobre o trabalho ideal para tornar o ambiente do exercício seguro. Eu falei já muito sobre os cuidados com o exercício de forma geral no vídeo passado, mas eu vou falar aqui a ergonomia específica para desequilíbrio. Tá? A gente tem alguma ergonomia não só para a parte de exercício, mas para o ambiente domiciliar também. Então, depois que você deixar um ambiente preparado, você começa fazendo testes. Tá? Você tem que testar o seu familiar idoso para saber qual a condição de equilíbrio dele. E você tem testes seguros para saber disso. Dependendo do resultado, você vai dar mais atenção durante o exercício ou vai estimular com que ele faça o trabalho sozinho. Tá?
Então, o primeiro teste que a gente deve fazer é o teste da cadeira. Tá? É um teste muito simples. Como eu já falei aqui, você não precisa de muitos acessórios para fazer um treino eficaz. Você consegue com uma cadeira, aquelas cadeiras que a gente usa para jantar numa mesa de jantar, né? Ela só precisa ser rígida, ser dura e não ter rodinhas. Ela não precisa de braço. Se tiver, você pode usar, mas ela não precisa de braço. Tá? Precisa só dessa cadeira e de uma parede. Com isso, você já consegue fazer um trabalho sensacional que traz resultados comprovados cientificamente. Tá? Então, você vai pegar essa cadeira e vai colocar ela de costas contra a parede. Isso pensando na segurança do seu familiar idoso, né? Porque ele quando está começando a fazer o trabalho, no teste ele está começando, ele quando vai levantar da cadeira e vai sentar novamente, ele muitas vezes larga o peso, ele não controla com a força das pernas, ele larga o peso e se a cadeira não estiver apoiada, ele pode cair para trás e se machucar. Tá? A gente não quer que isso aconteça, então você vai usar a cadeira apoiada ali na parede para proteger ele. Você vai pedir para ele sentar com os pés um pouco afastados, os pés não ficam juntinhos, eles podem ficar na altura do quadril, ele vai sentar ali no meio da cadeira, ele não vai sentar encostado lá para trás, não. Tá? Ele vai cruzar os braços, tá? E vai levantar. Você, antes dele começar a levantar, você vai ter que contar com um cronômetro em mãos e esse teste vai durar 30 segundos. Você tem que contar quantas vezes ele consegue levantar da cadeira em 30 segundos. Só que você não quer agora estimular que ele consiga muitas vezes. Não vai ficar falando para ele, não, vamos lá, você vai conseguir, vai mais rápido, vai mais rápido. Esse momento é de testar. Você não quer influenciar o teste dele. Então você vai deixar ele fazer do jeito dele. Fala para ele que você vai contar quantas vezes ele vai levantar e sentar durante 30 segundos, tá? O movimento completo levantou, quando ele sentar de novo, você conta 1, tá? Tem gente que confunde isso, conta só a levantada. Quando sentar de novo, você conta 1. Você espera que uma pessoa entre 65 e 80 anos consiga levantar pelo menos 10 vezes, levantar e sentar pelo menos 10 vezes num período de 30 segundos. As pessoas acima de 80 anos têm um pouco mais de dificuldade, você espera que eles consigam fazer isso por 8 vezes, tá? Se ele não conseguir, ele precisa muito do treino de equilíbrio. Agora, se ele está fazendo muitas vezes, ótimo, ele está numa condição melhor, quer dizer que ele não precisa fazer os exercícios de equilíbrio? Não, quer dizer que ele está bem e ele precisa manter essa qualidade de vida. A tendência do idoso é ter um déficit de capacidade física, de aptidão física, e com os exercícios você mantém a qualidade. Então não é só para quem está precisando, quem não está conseguindo se equilibrar. Quem está conseguindo fazer bem o teste, está conseguindo se equilibrar, também precisa fazer os exercícios para manter essa qualidade de vida lá em cima, tá certo? Um segundo teste, a gente vai usar 2 testes aqui. Um segundo teste que a gente usa muito, um teste seguro, simples de se fazer em casa também, é um teste de posicionamento dos pés. A gente tem 4 etapas para esse teste. Você só passa para a próxima etapa se você consegue completar a primeira, tá? Então, a primeira etapa é que o idoso mantenha os pés juntos. Mas antes disso, você vai tomar alguns cuidados. Esse teste ele é feito descalço, tá? Ele também não pode praticar esse teste antes de fazer o teste, senão você está influenciando no teste, você está roubando. Se você deixar ele praticar, você está roubando o teste, influenciando o teste. Isso vale também para o teste da cadeira, tá? Ele é feito descalço. Você vai poder, você ou quem estiver ajudando o seu familiar, se for um cuidador, se for um outro familiar seu, vai poder ajudar ele na transição das posições, tá? Então, na etapa 1, quando ele for colocar os pés juntos, você pode dar a mão para ele. Ele vai falar quando ele está pronto para começar o teste. Você também está com o cronômetro em mãos. Quando ele falar que está pronto, você começa a cronometrar e espera que ele fique 10 segundos naquela posição de pés juntos, tá? Se ele conseguiu, ótimo, ele passa para a próxima etapa. Se ele não conseguiu, você para o teste aí. Se ele sofreu um desequilíbrio nesses 10 segundos, você para o teste e você vai saber que ele precisa muito do trabalho de equilíbrio, tá? A segunda etapa é ele levar
um pé que ele vai escolher, qual pé tanto faz, um pouco mais à frente. O calcanhar fica no meio do outro pé, tá? Então, você vai ter aqui o calcanhar indo para o meio do outro pé. Tá dando para ver aí? Ele vai ficar com o pé um pouco mais à frente do que o outro pé, tá certo? Ele também, você pode ajudar nessa transição. Quando ele estiver pronto, ele vai te avisar e você vai cronometrar 10 segundos. Se ele conseguir ficar nessa posição, ótimo, ele passa para a próxima etapa. Se ele não conseguir, você para por aí e sabe que ele precisa muito do trabalho de equilíbrio, tá certo? A terceira etapa é levar o calcanhar de um pé para frente do dedo do outro pé, tá? Os dedos do outro pé. Então, você também pode ajudar na transição, você sempre vai poder ajudar na transição, não só pode, como deve ajudar na transição, e aí ele mantém o calcanhar de um pé tocando na frente dos dedos do outro pé. Tá? Quando ele estiver pronto, ele falar que está preparado, você começa a cronometrar e ele precisa ficar 10 segundos nessa posição. Se ele não conseguir, ele não está muito mal de equilíbrio, não. Esse teste é um pouco mais difícil. Ele também precisa do trabalho de equilíbrio, mas ele está um pouco melhor do que as pessoas que pararam nas outras etapas. E a quarta e última etapa, a etapa mais difícil, a pessoa vai ficar com um pé no chão, que ela escolha, e o outro no ar, tá? Sem apoiar em nada. Você vai estar ali do lado. Se ela não conseguir, ela te dá a mão. Esse teste você precisa estar mais perto. Você precisa estar com a mão bem próxima da pessoa. Ela tem uma chance maior de cair. Você pode deixar uma mesa, fazer isso próximo à mesa do jantar, para qualquer coisa ela apoiar a mão da mesa, ou fazer próximo à parede, para ela apoiar a mão na parede. Tá? Mas se ela conseguir ficar por 10 segundos, ela passou nesse teste, ela foi bem. O que não quer dizer que ela não precise trabalhar, ela também precisa fazer a prática de atividade física, pelo que a gente falou agora há pouco, ele precisa manter a qualidade de vida, mas você vai precisar de um cuidado menor com ela nos exercícios. Então, e vai poder estimular mais o seu familiar idoso a praticar exercícios com um grau de dificuldade um pouco maior. Tá? Você, sabendo ali, depois de fazer esses testes, você consegue entender qual o grau de equilíbrio do seu idoso, se ele está com um equilíbrio muito prejudicado, se ele está bem. Isso vai te ajudar também a definir o ciclo evolutivo do trabalho dele, saber se você pode estimular exercícios mais difíceis, ou se você tem que começar com exercícios muito básicos. Tá? Então, esses testes são ótimos para te ajudar a definir o grau de estabilidade do seu familiar idoso. Tá? Como eu falei aqui, o treino ele vai ser global, né, para ter uma eficácia maior, uma qualidade maior. Hoje eu vou focar mais no exercício de equilíbrio, mas eu vou dar uma pincelada aqui sobre os outros tipos de treino que a gente precisa fazer para ter um ganho de equilíbrio também, para potencializar os exercícios de equilíbrio. Tá? Então, em primeiro lugar, qualquer treino que você vai fazer, você precisa de um aquecimento antes. Tá? O aquecimento ele tem como objetivo te preparar para o exercício. Ele diminui o número de lesões, tá? Ele faz você conseguir fazer os exercícios com mais qualidade, tá? Você tira o corpo da inércia. O objetivo é começar a preparar o corpo para a atividade física. Então, a intensidade é sempre leve no aquecimento. Tem gente que gosta de se aquecer fazendo exercícios intensos, com intensidade forte. Não está certo, não, tá? A intensidade tem que ser leve. A velocidade tem que ser lenta dos exercícios de aquecimento. Você não tem que fazer exercícios rápidos no aquecimento. E você não precisa ter uma duração enorme. 5 minutinhos já são suficientes para deixar seu corpo aquecido e preparado para atividades físicas, inclusive do equilíbrio. Quando a gente for trabalhar o equilíbrio, a gente vai fazer exercícios de aquecimento mais específicos. Hoje eu vou passar aqui os aquecimentos de exercícios de equilíbrio, tá? Então, a primeira coisa, você vai pedir para o seu familiar idoso ficar sentado numa cadeira com os pés bem apoiados no chão e ele vai fazer movimentos com a cabeça, tá? Você começa, no movimento com a cabeça, a estimular o trabalho do labirinto, o trabalho da visão, o trabalho do sistema vestibular. Então, tem 3 movimentos que a gente chama de sim, não e talvez. Então, você deve imaginar o motivo, né? O sim é porque a gente faz o movimento do sim com a cabeça, tá? A gente vai fazer 10 vezes
o movimento para cima e para baixo. O não é para o lado. O movimento, o seu familiar ele deve ir devagar até onde ele conseguir. Tá? Ele vai fazendo um movimento amplo. Se ele tiver algum problema no pescoço, se estiver sentindo dor nesse movimento, não precisa insistir, faz movimentos mais curtos. Para cá, a mesma coisa, tá? Ele vai fazer até onde ele conseguir. Nesse movimento, você precisa tomar um pouco mais de cuidado, porque o movimento de extensão da cabeça, esse movimento de cabeça para trás, ele pode machucar mais. Então, se ele estiver sentindo dor, não insiste também, faz movimentos mais curtos. O talvez é a inclinação da cabeça. Tá? Você vai fazer esses movimentos com a cabeça para começar a aquecer, começar a lubrificar as articulações da coluna cervical e estimular o sistema vestibular. Depois, ele vai ficar em pé. Quando ele ficar em pé, os pés ficam um pouco mais afastados e ele faz movimentos circulares com o quadril, como se estivesse rebolando, né? Ele vai fazer isso mesmo, como se estivesse rebolando, vai fazer 10 vezes para um lado, 10 vezes para o outro, tá? E logo quando acabar o movimento do quadril, ele vai fazer movimentos com o tronco, tá? Quando ele fizer o movimento do tronco, o quadril tem que estar parado. É só a rotação do tronco para um lado e para o outro, como se ele fosse olhar para um lado e para o outro. Mas ele, quando você dá esse comando, olha para um lado, olha para o outro, normalmente vai com a cabeça. Você tem que pedir para o peito acompanhar a cabeça. Esse movimento também ajuda muitos idosos a fazer um aquecimento legal para a coluna. Tá? Depois a gente vai para o pé. No pé, ele volta a sentar, ele segura o pé dele, se ele puder, se ele não puder, você segura o pé dele, ele faz movimentos circulares com o pé. Para um lado, 10 vezes para um lado e 10 vezes para o outro. Os alongamentos também são bons para fazer aquecimento com os idosos. Você pode alongar a musculatura da panturrilha, a musculatura da coxa, tanto a posterior quanto a anterior. A gente vai fazer uma aula aqui só sobre alongamentos, eu não vou me aprofundar agora, mas depois você vai aprender também qual é a melhor maneira de fazer alongamentos. Tá? Outros exercícios para o treino global são exercícios de força, né? No exercício de força, você tem que tomar alguns cuidados, com a carga ser moderada, ser uma carga que impõe uma dificuldade, mas não deve ser uma carga muito pesada para o que o seu familiar idoso consegue fazer naquele momento. Você tem que respeitar os intervalos entre as séries. A gente sabe que o ganho maior do exercício é no intervalo, o exercício causa microlesões nos tecidos, e no intervalo o corpo começa a se recuperar. Então, quando você não respeita o intervalo, você tem possibilidade de transformar essas microlesões em lesões mesmo, e acabar não conseguindo dar continuidade à sua prática de exercícios regular. Tá? A execução do movimento nos movimentos de força é muito importante. Se você faz um movimento errado, faz um exercício de força, você tem grandes chances de se machucar. Então, não faça o movimento errado, não tente fazer um movimento mais rápido para acabar logo. Respeite a execução correta do movimento. Como a gente também vai gravar uma aula só sobre exercício de força, eu vou detalhar isso no vídeo de exercícios de força. E o último cuidado com o exercício de força é a respiração. A respiração é muito importante. Isso também vai ser aprofundado nos exercícios de força. Tá? Os músculos que a gente precisa trabalhar para ajudar no equilíbrio são os músculos da perna, né? Para quem não sabe, a perna é do joelho para baixo, entre o joelho e o tornozelo. A coxa é entre o joelho e o quadril. A gente precisa trabalhar essas duas musculaturas. A musculatura em volta do quadril são os glúteos, a musculatura pélvica também são importantes para a estabilidade, e o cinturão abdominal. Esses são os grupamentos musculares que mais ajudam a você manter o equilíbrio, tá certo? E os últimos são os últimos exercícios que ajudam no treino global são os exercícios aeróbicos, né? O principal deles é a caminhada. Hoje a gente está com uma certa dificuldade de fazer caminhada na rua, né? Aqui no Rio, por exemplo, a praia tá muito cheia, a lagoa também muito cheia, o Maranhão, lugar onde as pessoas costumam fazer caminhada, estão bem movimentados. A gente não recomenda que os idosos façam caminhadas ao ar livre. Tá? Se você não tiver em casa um ambiente onde você possa fazer caminhada,
você tem que usar outros exercícios aeróbicos para conseguir esse mesmo benefício. A gente também você pode comprar acessórios, alugar acessórios, ou então fazer exercícios funcionais. A gente vai também, quando falar sobre exercícios de caminhada, exercícios aeróbicos, a gente vai aprofundar esse tema. Tá? Mas os cuidados importantes do exercício aeróbico são o vestuário adequado, com tênis, roupa, deixar os ombros bem relaxados, deixe os braços se movimentar durante a caminhada e olhando sempre para frente. Isso é uma dúvida. As pessoas que têm quadros de desequilíbrio, né, elas costumam olhar para o chão. Olhar para frente é o correto. Tá? Quando você olha para baixo, tem uma chance maior de cair. E quando for pisar, sempre pisar com o calcanhar em primeiro plano na caminhada. Mas a gente vai aprofundar esse tema num outro vídeo. Vai falar sobre tempo ideal de caminhada, quais são os exercícios que podem substituir a caminhada nesse período de isolamento social por causa do coronavírus, quais são os principais objetivos, como evoluir progressivamente no treino aeróbico. A gente vai falar tudo isso num vídeo mais para frente. Agora a gente vai para os tão esperados melhores exercícios para o equilíbrio. Tá? Então, antes de começar os exercícios para o equilíbrio, a gente tem que tomar alguns cuidados com todos eles. Tá? Primeira coisa é que o olho fique aberto. Quando você fecha os olhos, você dificulta muito o seu equilíbrio. Tá? Você pode fazer um teste aí em casa. Você que não é idoso, que quer ajudar um familiar, que tem facilidade com o equilíbrio, se você ficar num pé só com os olhos abertos, você vai ter um grau de dificuldade. Quando você fecha os olhos, fica difícil se manter em pé no pé só. Então, imagina para um idoso que já tem um grau de dificuldade com o equilíbrio. Né? Então, os olhos sempre abertos. Se você puder botar um ponto fixo para o seu familiar mirar, é melhor. Ajuda nos exercícios de equilíbrio. Né? O idoso ele precisa saber que se ele tiver que usar a mão, ou usar um pé, ou usar até a ajuda do auxiliar para recuperar o equilíbrio, está tudo bem. A gente, no exercício de equilíbrio, a gente quer provocar o desequilíbrio. Então, ele vai desequilibrar. Você tem que falar para ele que vai acontecer isso. É normal ele desequilibrar e ele vai precisar recuperar o equilíbrio. Tá? Porque ele tem uma tendência a ficar muito frustrado se acontece um desequilíbrio que é normal, que é natural. Então, quando você fala antes, se antecipa e fala que vai acontecer um desequilíbrio, ele lida melhor com essa situação, ele continua fazendo, se esforçando. Quando ele fica muito frustrado, ele tem uma tendência a não querer mais fazer esse tipo de exercício. Tá? Então, o ambiente também é importante, o auxiliar tem que saber como se posicionar, tem que saber como se comportar. A gente falou isso aqui em outro vídeo, no vídeo passado. E você tem que respeitar o grau de dificuldade que ele está nesse momento. Não tenta acelerar o progresso. Você fez os testes anteriormente, sabe qual o grau de dificuldade dele nesse momento. Você precisa respeitar esse grau de dificuldade, não deve tentar acelerar o progresso. O idoso demora um pouco mais a responder. Ele responde com uma velocidade muito menor do que você, que não é idoso, está acostumado. Então, tem que aceitar isso. Tá? Como é que a gente pode progredir e aumentando a dificuldade dos exercícios de equilíbrio? Né? Isso serve para todos os exercícios também. Então, a primeira maneira de progredir é a ajuda. Né? Ele precisa de ajuda no começo. Então, dependendo dos testes ali, você vai ver o grau de ajuda que ele precisa, mas a ajuda inicial para aqueles que estão com dificuldades básicas no teste é que você segure com força ele, apertando sem machucar, claro, mas segure, dê uma sustentação boa para ele e que ele apoie as mãos na parede ou, mais indicado ainda, na mesa, uma mesa estável de jantar ou então um aparador, uma superfície estável, que ele faça com duas ajudas, o seu apoio e ele mesmo apoiando, não diminuir até tirando uma mão. Você vai devagarzinho evoluindo à medida que ele vai se familiarizando com aquele exercício e vai conseguindo fazer com mais facilidade. Não necessariamente ele vai conseguir no mesmo dia evoluir. Pode ser que ele precise de um tempo para conseguir fazer com mais facilidade aquele exercício. Tá? O terceiro passo é você tirar suas mãos, mas ele continuar apoiando naquela superfície rígida. Então, ele consegue fazer
sozinho, mas com o apoio das próprias mãos, tá? E o quarto e último passo é ele tirar o apoio das mãos, conseguir fazer o exercício sem nenhum auxílio. Quando ele chegar aí, ele está... O risco dele cair é muito pequeno mesmo, só com um acidente ele vai cair. Né? A outra maneira de você evoluir os exercícios, já que a gente não usa carga nos exercícios de equilíbrio, né? A gente usa o aumento de séries ou de repetições, tá? Ou também, se você não vai fazer repetições, vai fazer um exercício, vai permanecer com uma posição por mais tempo, é o tempo, né? O tempo entra no lugar do número de repetições. Então, você pode começar com uma série de 5 repetições ou uma série de 10 segundos, tá? E ir aumentando o número de repetições para 10, quando chegar em 10, você passa para 2 séries. O de 10 segundos, quando chegar em 30 segundos, você passa para 2 séries e você pode chegar até 4 séries, tá? E o número de repetições ele pode aumentar também até 15 e o tempo pode aumentar até 60 segundos, 1 minuto, tá? Então, essas maneiras, são esses cuidados e é essa maneira de progredir correta. Agora a gente vai começar a falar dos exercícios em si, tá? Então, sempre respeitando essa evolução, você vai pensar no primeiro exercício. O primeiro exercício, ele parado, em pé, ele vai dobrar os joelhos até a metade do caminho. Imagina que ele vai sentar numa cadeira, ele vai dobrar os joelhos até a metade do caminho da sentada nessa cadeira, né? Então, ele dobra e volta com os joelhos esticados, tá? Quando ele consegue fazer com muita facilidade, você pode deixar ele descer um pouco mais, mas não muito mais do que a metade do caminho, tá? Lembrando, no começo ele começa com as mãos apoiadas, com o seu apoio, você depois tira seu apoio, tira o apoio das mãos, ele faz sozinho. Nesse exercício, com dia de segurança, tem que ter uma cadeira atrás dele, tá? O segundo exercício, ele deve fazer do lado da mesa, aquela superfície rígida, vai ser andar para trás. No começo, você dá a mão para ele e a outra mão ele apoia na mesa. Você vai andando para trás e, aos poucos, você vai diminuindo a ajuda, ele vai conseguindo fazer sozinho. Você pode dar 10 passos para trás. Esse é o segundo exercício, tá? O terceiro exercício, você vai imaginar no chão um símbolo de infinito, como se fosse aquele 8, né? E o idoso, ele passa a andar respeitando esse formato do infinito, o 8 ali. E você vai começar ajudando ele. Ele pode estar apoiado na mesa, mas se ele tiver dificuldade para desenhar o 8 no chão com os pés, com a caminhada, né? Do lado da mesa, você pode dar as 2 mãos para ele e fazer um ambiente mais livre, tá? O quarto exercício é andar de lado. Então, a pessoa está aqui parada, abre a perna e vai andando para o lado. Faz 10 para um lado, 10 para o outro. Se não tiver espaço para fazer 10 para um lado, 10 para o outro, faz 5 para um lado, 5 para o outro, faz o que for possível e você conta o número total de repetições, de passadas, né? Esses são os exercícios mais básicos. Depois a gente vai para exercícios mais intermediários, tá? O primeiro exercício intermediário é você andar colocando o calcanhar na frente dos dedos do outro pé, tá? Esse é bem conhecido, esse exercício de equilíbrio, né? A gente vê em filmes, em desenhos animados. Então, você vai andando, colocando o seu calcanhar na frente do dedo dos pés, tá? Sempre respeitando, começando com ajuda e diminuindo a ajuda aos poucos. Vou repetir isso muitas vezes. O próximo exercício intermediário é o equilíbrio num pé só. Então, a pessoa, ela, que nem igualzinho a quarta etapa daquele teste que a gente fez lá, ela fica apoiada num pé, o outro pé fica no ar, ela começa com o apoio das mãos e vai diminuindo o apoio aos poucos, tá? E depois a gente vai para exercícios que são um pouco mais complicados. Então, o primeiro exercício avançado é a pessoa andar nos calcanhares, andar somente nos calcanhares. Quando ela anda nos calcanhares com ajuda, não é tão complicado assim, mas quando ela tem que andar sem ajuda nenhuma, é bem difícil. O segundo exercício mais avançado é andar na ponta dos pés, tá? Então, a gente substitui agora o apoio, os calcanhares ficam no ar e a ponta dos pés dá a sustentação toda.
Esse também é muito difícil, as mulheres têm um pouco mais de facilidade, porque estão acostumadas a andar de salto alto, né? Mas é um exercício de intensidade avançada, de grau de dificuldade avançado. Tá? O outro exercício que você precisa fazer de intensidade avançada é andar para trás, só que levando os dedos em direção aos calcanhares. Então, aquele exercício que a gente fez com o calcanhar no dedo para frente, você vai fazer para trás. Esse é um pouco mais difícil, tem grau de dificuldade avançado. Você deve fazer sem apoio só quando estiver muito bem. Tá? Você deve ajudar seu familiar idoso a fazer isso só quando estiver muito bem equilibrado. Tem um outro exercício que ele é muito utilizado também, que você pode começar com um grau de dificuldade leve e evoluindo, que é o levantar da cadeira. Aquele teste que a gente fez lá no começo, ele também é um exercício. Então, quando você começa numa cadeira mais alta, você pode ajudar o seu familiar no começo, ele pode usar as duas mãos nos joelhos para levantar no começo, aí fica fácil. Depois, ele passa a usar uma mão só em um joelho, e esse fica num grau intermediário, e depois ele passa a não usar as mãos para levantar, fica num grau mais difícil. E se você usar uma cadeira mais baixa, fica ainda mais difícil, você pode ir abaixando a cadeira. Se você não tem muitas cadeiras, você pode começar a usar toalhas ou livros em cima da cadeira para facilitar e ir dificultando, tirando esse suporte para dificultar. Tá bom? Eles dão, nesse exercício, eles usam muito o peso do corpo para dar um impulso, chegam para frente, jogam o corpo para frente. Você não deve deixar isso. Você deve estimular que ele faça o movimento correto, controlado. Então, ele joga um pouquinho o peso do corpo para frente e usa a força das pernas para ficar em pé. Não é o impulso que faz ele ficar em pé, a força das pernas que faz ele ficar em pé. Tá bom? Então, esses são os principais exercícios de equilíbrio, tá? Agora, tem outras dicas interessantes também, né? Como é que você costuma ter sucesso na adesão do seu familiar idoso na prática de exercícios de equilíbrio, como um todo, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar em organizar uma rotina com ele, conversar, respeitando as ideias dele, as vontades dele, mas desde que elas cumpram com a função de ganhar os benefícios de atividade física, né? Então, a primeira coisa é pensar num calendário semanal, definir os dias da semana que ele vai fazer o exercício, tá? Quando a gente quer praticar exercício em casa, a gente acha que vai fazer a qualquer hora, que vai ser muito fácil, mas não é. A gente precisa de uma organização também, a gente precisa definir os dias da semana e tentar respeitar isso o máximo possível. Definir uma hora também melhor para os exercícios. Se um dia não estiver legal naquela hora, quiser passar para o dia seguinte, tudo bem. No começo, você precisa ter flexibilidade, você quer aumentar a adesão e incluir o hábito novo. Então, você precisa ter flexibilidade e deixar ele à vontade para mudar o horário, mudar o dia, se ele não se sentir à vontade, tá certo? Outra coisa interessante que alguns familiares usam aqui e tem sucesso é fazer nesse calendário, usar um calendário de papel mesmo, né? E quando ele fizer, dar um check lá de exercício feito, dá aquela sensação de dever cumprido, né? De estar conseguindo chegar mais perto do resultado. Isso pode ajudar algumas pessoas, tá? Então, os exercícios de equilíbrio, a frequência ideal é de 3 vezes por semana. Tá? Você precisa fazer esses exercícios 3 vezes por semana. Mas a gente vai fazer um vídeo mostrando como integralizar todos os exercícios de força, com equilíbrio, com aeróbico, tá? Para você ter os melhores benefícios. Mas você tem que pensar que essa parte tem que ser trabalhada 3 vezes por semana. Tá? Mas existe alguma contraindicação para os exercícios de equilíbrio? Olha, só quem está numa fase aguda de labirintite ou de VPPB, que é a vertigem posicional paroxística benigna, né, que não deve fazer o exercício. Pode ter enjoo, pode sofrer uma queda, mas você respeitando o ciclo evolutivo, você não tem contraindicação a não ser para esses 2 casos. Tá? Todo mundo vai ser beneficiado com esses exercícios. Então, vamos lá para ergonomia. A gente vai começar a falar sobre ergonomia, como evitar quedas dentro de casa.
Olha, a gente não dá tanta atenção para isso, né? Mas tem um estudo americano que mostra que 60% das quedas dos idosos acontecem dentro de casa. Ou seja, a maioria da queda dos idosos acontece dentro de casa. E acontecem por a falta de cuidado com o ambiente domiciliar. Tá? Então, se a gente tomar algumas medidas, a gente diminui muito o risco do idoso sofrer uma queda dentro de casa. E quais são essas medidas? O que a gente precisa fazer dentro de casa para conseguir evitar uma queda? Primeira coisa é deixar uma lâmpada do lado da cama. Os idosos costumam levantar de noite e querer andar no escuro para não incomodar o companheiro ou as outras pessoas que moram na casa. Eles vão no banheiro no escuro, vão à cozinha no escuro. Você precisa deixar uma lâmpada do lado da cama. Se o idoso tiver habilidade com o celular, ele pode usar a lanterna do celular para isso, mas precisa ter alguma coisa ali do lado, até um interruptor ali do lado, tá? É importante você deixar o interruptor na entrada de todas as dependências também. Você vai mudar a dependência, não pode caminhar muito tempo no escuro até chegar no interruptor, porque muitas quedas acontecem por causa disso. Tá? A gente falando no quarto também, a cama ela precisa ter uma acessibilidade, ele precisa entrar e sair da cama com facilidade. Aquelas camas box muito altas podem gerar uma dificuldade para o seu familiar idoso entrar e sair da cama. E ele pode cair na tentativa de sair ou entrar da cama. Os armários com porta muito pesada, às vezes ele tem que fazer muita força para abrir, ele pode se desequilibrar nisso também. As roupas que estão lá dentro, se elas estiverem muito altas, não estiverem acessíveis ali com facilidade, eles podem tentar pegar e se desequilibrar. Eles têm dificuldade de aceitar a limitação, então eles vão tentar pegar roupas no alto, se elas estiverem no alto. Você tem que trabalhar com sensação com ele em relação a isso. Tá? A conscientização dessa conversa, explicar os maiores motivos de queda, ajuda ele a entender a necessidade de tomar esses cuidados em casa. Tá? Você tem que evitar tapetes. O tapete é um motivo enorme para queda. As pessoas caem muito porque tropeçaram no tapete. Tem que tomar muito cuidado com o tapete de casa. O idoso não deve ter muitos tapetes em casa. O único tapete recomendado para o idoso é aquele tapete antiderrapante, que a gente deixa no box do banheiro, né? Esse tapete é muito interessante, tá? O banheiro também é um lugar que acontece muitas quedas, principalmente dentro do box. O box de vidro não é indicado para idosos. Você tem que tentar evitar dar banho do idoso num box de vidro. Você tem que deixar ali uma barra de apoio também, é interessante você colocar dentro do box para poder se segurar. E quem tem muita dificuldade com equilíbrio precisa até de uma cadeira de plástico aí dentro para poder sentar durante o banho, tá? Se ele toma banho sozinho, consegue fazer a higienização sozinho, é importante o tapete ainda, mas também que você deixe o suporte para shampoo e sabonete na altura do peito dele. Não dificulte, não coloque muito baixo, não coloque muito alto, para ele não sofrer nenhum desequilíbrio, tá certo? Alguns idosos têm mais dificuldade também, precisam da cadeira higiênica para fazer suas necessidades, eles têm dificuldade com vasos muito baixos. Tudo que for muito baixo vai atrapalhar, né? Cadeira muito baixa, sofá muito baixo, vaso muito baixo, isso gera uma dificuldade maior para o idoso, né? E outros pontos que ajudam ali na qualidade do osso, do desequilíbrio, na qualidade do equilíbrio, qualidade dos ossos, são suplementações alimentares, né? Eu não vou me aprofundar aqui porque não é minha área. Você pode começar com o seu nutricionista, seu nutrólogo ou seu médico, mas a vitamina D, o cálcio também ajudam muito na manutenção da força e do equilíbrio, tá certo? Na capacidade óssea. Isso eu vou deixar para meus amigos médicos falarem mais profundamente. Hoje eu já falei muito aqui sobre quais são os melhores exercícios, os cuidados que você tem que tomar no seu ambiente domiciliar. Já falei também sobre as estatísticas de queda, como é importante a gente se preocupar com a queda nos idosos, como o número de mortes é muito grande por causa de quedas. E eu vou ficar por aqui. Então, se você ficou com alguma dúvida sobre esse episódio, deixa aqui embaixo nos comentários, pode me mandar uma dúvida em box, eu vou responder a todas as dúvidas, tá? E fique atento que o próximo episódio a gente vai falar sobre os melhores exercícios para ganho de força nos idosos. Tá?
a força nos idosos é muito importante, o que eles mais sofrem, o déficit muscular é muito grande nos idosos, e eles não dão tanto valor para os exercícios de força, costumam não gostar. Então, eu vou falar no próximo episódio sobre estratégias para a gente fazer com que os exercícios de força fiquem mais interessantes, mais fáceis de fazer, e que você consiga aumentar a adesão do seu familiar a esse tipo de exercício. Tá certo? Eu sou o Duda Menezes, esse é o projeto Idoso Mais Forte. O objetivo aqui é ajudar seu familiar a se tornar ativo, autônomo e independente. Tá certo? Um grande abraço a todos. Eu fico por aqui.